Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das dores emocionais mais profundas que existem, a ferida do abandono. E para a conseguirmos perceber mesmo bem, vamos usar a história de duas personagens que, quase de certeza, marcaram a infância de muita gente. Esta é uma pergunta que mexe connosco, não é? Aquela sensação de falta de amparo, o medo de ficar para trás. É uma coisa que, de uma forma ou de outra, acaba por nos tocar a todos. É uma dor que muitas vezes começa lá atrás, na infância, e que depois vai moldando a pessoa em que nos tornamos. E olhem, que melhor forma de percebermos isto do que através de histórias que todos conhecemos. O Simba, o leão que vai para o exílio, e a Lilo, aquela menina havaiana que só queria uma família, são, sem dúvida, exemplos perfeitos desta experiência. Ok, então vamos a isto. O nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos perceber o que é a dor do abandono. Depois, vamos ver a tal máscara que criamos para nos protegermos. A seguir, olhamos para o Simba e para a Lilo em ação. Depois, aprendemos a reconhecer os sinais disto no dia-a-dia e, o mais importante de tudo, vamos falar sobre o caminho para a cura. Muito bem. Primeira parte. Afinal, o que é exatamente esta ferida do abandono e como é que ela surge na nossa vida? É super importante percebermos isto. A ferida do abandono não nasce só de uma ausência física, tipo a perda de um pai ou de uma mãe. Pode vir também de uma ausência emocional. Imaginem ter os pais presentes, mas eles não conseguem dar aquele afeto, aquela atenção de que uma criança precisa. É esta carência que gera uma insegurança brutal lá no fundo. E como é que a nossa mente lida com uma dor tão forte? Bem, de forma inconsciente, cria um mecanismo de defesa. Alice Bourbeau, que estudou a fundo as 5 feridas emocionais, chama a isto uma máscara. Pensem nisto como uma espécie de armadura que vestimos para não voltarmos a sentir aquela dor. E qual é a máscara que está ligada à ferida do abandono? É a máscara do dependente. Vamos lá ver como é que ela funciona. Basicamente, a máscara do dependente é um grito por ajuda. A pessoa sente, bem lá no fundo, que não consegue dar conta da vida sem o apoio dos outros. Então, o que é que faz? Desenvolve comportamentos para garantir que nunca, mas nunca fica sozinha. Seja a dramatizar os problemas ou procurar validação a toda a hora. E a teoria vai ainda mais fundo, sugerindo que a origem disto é muito específica. Acredita-se que esta ferida acorda muito cedo, ali entre o primeiro e o terceiro ano de vida, e que tem a ver com a relação com o nosso progenitor do sexo oposto. Seria nesta fase que a falta de alimento afetivo, digamos assim, se sente com mais força. Pronto. Agora vamos voltar aos nossos exemplos para ver como é que isto tudo se aplica na prática. O Simba e a Lilo são, a sério, casos de estudo perfeitos para isto. E isto ilustra a teoria na perfeição. Vejam o Simba. Depois da morte do Mufasa, ele foge e até adota o lema Hakuna Matata, mas na verdade ele sente-se completamente incapaz de voltar e assumir o seu lugar sem apoio. E a Lilo? Ela é super explícita na sua busca por uma Ohana, uma família, para preencher aquele vazio. E os dois chegam mesmo a exagerar a dor que sentem para manter o Timon, o Pumba, a Nani e depois os Stitch sempre por perto. E no centro disto tudo, tanto para uma personagem como para a outra, está o mesmo medo paralisante. Não é o medo dos Scar nem dos serviços sociais. Não. É o medo visceral da solidão. O pavor de enfrentar o mundo sem ter ninguém ao lado. Ok, vamos agora sair da ficção e vir para o mundo real. Como é que podemos reconhecer os traços desta ferida, seja em nós ou nas pessoas à nossa volta? E, curiosamente, a teoria sugere que esta ferida pode manifestar-se até fisicamente. O corpo de alguém que usa a máscara do dependente pode parecer sem tonos, sabem? Quase como se estivesse a refletir a falta de suporte interno. Os olhos, muitas vezes, são descritos como grandes e tristes, com aquele olhar que parece que está a pedir ajuda. No comportamento, isto se traduz numa tendência para o papel de vítima e numa busca incessante por atenção. E na linguagem é muito comum ouvir palavras como sozinho, ausente ou eu não suporto isto. Esta imagem capta mesmo a essência da experiência. É um sentimento de isolamento profundo, uma tristeza que parece que engole tudo e aquela crença de que, sem o outro, o mundo é um lugar assustador e impossível de navegar. Mas, e esta é, sem dúvida, a parte mais importante, nenhuma ferida tem de ser uma sentença para a vida. Existe um caminho para a cura. E esse caminho começa com uma mudança brutal de perspectiva. E é aqui que está a grande viragem. A jornada de cura não é sobre encontrar culpados. Não se trata de apontar o dedo aos nossos pais ou às circunstâncias do passado. Trata-se de olhar para a nossa dor, de a reconhecer e de assumir a responsabilidade de cuidar dela, hoje, no presente. Então, como é que se faz isso? Bem, o primeiro passo é ganhar consciência. É observar quando é que a máscara do dependente aparece, mas sem nos julgarmos.
O segundo, e talvez o mais desafiador, é aprender a estar bem na nossa própria companhia. E o terceiro é interiorizar a ideia de que a verdadeira fonte da nossa felicidade e segurança está dentro de nós. No fundo, curar a ferida do abandono é como um regresso a casa, a nós mesmos. É deixar de procurar lá fora aquilo que só podemos encontrar cá dentro. É uma libertação que nos permite finalmente construir relações mais saudáveis e uma vida em que nos sentimos completos, por nossa conta. E terminamos com este pensamento a refletir. Se calhar a maior lição do Simba e da Lilo não é só sobre a dor de perder alguém. É sobre a alegria e a força que descobrimos quando aprendemos a encontrar dentro de nós a nossa própria Ohana.